Bom, eu acho que vamos começar, talvez. São 3:05, não é, Diogo? Sim? Tu é que és o dono da Sim, sessão? sim. Sim? Não, não, vamos a isso. Acho, Muito que acho bem. que é. Então, Vamos respeitar os horários que estamos estabelecidos. isso. Vamos a isso. Muito boa tarde a todos. Enfim, muito obrigado pelo vosso interesse, pela vossa disponibilidade. Espero, em primeiro lugar, que estejam todos bem. Nos tempos que correm é sempre uma preocupação. Eu presumo que estão aqui, em princípio, estão numa razoável forma, independentemente de estarem em casa ou estarem, digamos, já fora dela, com aquilo que foram as aberturas que o estado de calamidade nos deu, mais recentemente. Esta é mais uma sessão, digamos, das que temos promovido na KW Lead, fazendo-lo com uma periodicidade semanal, pelo menos 2 por semana. E são sessões temáticas, são, em alguns casos, tertúlias, digamos, para partilha de temas, partilha e, digamos, troca de impressões sobre temas relativos ao setor imobiliário e não só, temos tido outras também de natureza mais generalista, de interesse geral. E esta é diferente hoje. Portanto, nós temos feito algumas, como sabem, a propósito do shift, sobre mercados em mudança, particularmente aplicáveis a esta fase, ao mercado de compradores para o qual fomos, digamos, empurrados, se quiserem, pelo efeito do Covid. Talvez viéssemos já um pouco em estabilização e até em correção, mas isto precipitou, digamos, aqui um conjunto de coisas que exigem novas abordagens, novas táticas de ação, etc. A sessão de hoje tem, enfim, pelo epíteto de Lead Talks, tem uma particularidade e é ligeiramente diferente, digamos, dessas, e eu diria diferente para melhor, porque temos hoje a honra e o privilégio de contar com oradores externos, portanto, a quem eu agradeço desde já a simpatia e a disponibilidade para estarem connosco hoje, e que são importantes atores da nossa praça, designadamente na área da promoção dos investimentos imobiliários. Portanto, o Dr. José Cardoso Botelho é o diretor executivo da Vanguard Properties, que creio que todos conhecemos. O Dr. Bruno Martins é o diretor comercial do Belas Clube de Campo, portanto, também, digamos, um ator importante nesta área. E temos depois um contraponto de visão, digamos, de outra natureza, o Dr. Mauro Friedman, que é consultor internacional, na verdade, em gestão financeira pública, mas em muitas qualidades, já esteve ali, conhece bem o país, conhece bem Portugal, esteve cá ali, e conhece Portugal em crise, porque esteve cá, designadamente como consultor do FMI, numa altura em que Portugal, a Troika, portanto, em pleno período da Troika, aliás, tive o prazer de o conhecer nessa altura. E, portanto, aquilo que esta sessão, a forma como a perspectivamos, é uma aprendizagem, é uma partilha, é uma troca de experiências e claramente enriquecida, neste caso, por saberes e experiências, digamos, de players muito importantes da nossa praça e do exterior. Os temas que vamos ver são, e depois, digamos, verão, mas o que é que isto nos proporciona, que tipo de imóveis vão ser procurados aqui para a frente, como é que isto impacta o mercado imobiliário, digamos, em geral, em alguns segmentos, como é que impacta o investimento, como é que Portugal se passará a ser visto, se passará a ser visto, ter a perspectiva de como passará a ser visto como destino de investimento, manter, digamos, essa atratividade, não só como investimento, mas como segundas residências, junto de públicos estrangeiros, etc. Portanto, várias destas questões serão abordadas, os nossos convidados farão o favor de trocar perspectivas sobre isto. A sessão será moderada, eu estou aqui, felizmente, na qualidade de mestre de cerimónias, para vos agradecer, naturalmente, para esperar que a sessão seja proveitosa, porque a sessão será moderada pelo nosso consultor da KWI, do Diogo Horta e Costa, que tem também, digamos, um background na área do empreendedorismo vasto, enfim, de alta direção, com várias experiências, e a quem este tema interessa muito. E, portanto, eu renovo os agradecimentos pela vossa disponibilidade, pelo vosso interesse, e desejo que a sessão seja a mais proveitosa possível, e neste caso, sem mais delongas, passo, the floor is yours, Diogo, se quiseres. Muito obrigado. Não, the floor vai ser dos nossos ilustres convidados. Eu apenas serei um moderador muito atento. No seguimento daquilo que o Afonso disse, mais uma vez agradeço. Muito obrigado e muito obrigado a todos os participantes que estão connosco hoje. Há aqui uma questão que me parece muito relevante, que é, o modelo que nós escolhemos hoje é de uma conversa aberta com os nossos convidados, em que cada um deles irá dar a sua opinião e a sua visão sobre os vários temas que vamos abordar. Nós preparámos um conjunto de questões para fazer e nós queremos, de facto, contribuir de uma forma muito humana, muito positiva e muito autêntica
para poder inspirar todas as pessoas que estão nesta indústria do real estate. É evidente que as expectativas devem ser colocadas onde elas devem estar, e por isso vai ser com grande realismo que vamos estar presentes hoje neste evento, mas ao mesmo tempo queremos dar exemplos inspiradores, porque há uma coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que todos sair mais fortes destes momentos que estamos a viver e permitir, com as aprendizagens que vamos fazer, sermos a melhor versão de nós próprios. E é isso que nós vamos procurar ser hoje, é sermos a melhor versão de nós próprios para ajudarmos as pessoas a tomarem estas melhores decisões no futuro próximo e dentro daquilo que possam aprender e realizar, nós temos que nos propor fazer muito mais daquilo que fizemos até agora para conseguirmos atingir os nossos objetivos, sejam os quais forem. Muito obrigado a todos. Eu começaria por colocar a questão, eu não sei se algum dos convidados quer fazer uma nota prévia, o Dr. José Cardoso Botelho ou o Dr. Mauro Friedman, o Dr. Bruno, senão eu passaria já às questões. Agradeço ao convite. Queria agradecer também. Muito bem. Da minha parte igual, excelente. Também cumprimentar o José Cardoso Botelho e o Dr. Mauro Friedman e agradecer não só o vosso convite, como também quem nos está a assistir, querendo nos ouvir aqui, falar um pouco sobre este novo desafio. Exatamente. Muito obrigado. Eu começaria por perguntar a cada um dos nossos convidados, fazer um bocadinho esta questão que nós temos visto sobre os principais impactos na nossa economia e na economia global. Enfim, começaram a sair já alguns outlooks, nomeadamente do FMI e do Banco Mundial, sobre algumas questões de contração de PIBs em vários países, nas zonas euros, etc. E gostava de poder falar um bocadinho sobre isso a cada um dos nossos convidados. Nós não sorteámos quem aqui começar a falar, por isso eu deixo à consideração de cada um de vocês, e quem se sentir já muito entusiasta e quer dizer que está já a falar, pode fazê-lo. A única coisa que eu peço é que durante este período não nos vamos alongar muito, porque nós temos variedíssimas questões que gostávamos de ouvir a opinião de todos, e por isso vamos fazer aqui uma gestão do tempo que possa ser o mais produtiva possível, está bem? Muito bem. Primeira questão, como é que, quando nós vamos abrir a janela, que mundo é que vamos encontrar do ponto de vista económico? Podemos começar por aqui. Estão me escutando? Tá, tudo bem, Mauro, pode avançar. Então, vamos lá. Antes de tudo, boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade, prazer aí os meus companheiros aí de Zoom, né? Novo mundo, novas maneiras de comunicarmos, né? Novas maneiras de fazer tertúlias, né? E essa é uma crise, falar um pouco da crise, né? Porque eu acho que a gente precisa qualificá-la muito bem para entender que toda crise gera oportunidade, né? Então, é uma crise global, totalmente diferente das outras crises que nós já tivemos nos últimos anos e até séculos, né? É os famosos cisne negro, que era alguma coisa que ninguém podia esperar, tem uma teoria atrás deste tema, né? E é uma crise sanitária, né, que traz uma crise econômica e financeira. É isso que a gente tem que entender. O mundo estava bem. O mundo de janeiro estava bem, estava equilibrado. Tinha seus problemas, mas agora o mundo de abril é diferente. Por quê? Porque para tratar a crise sanitária nós tivemos que fazer o isolamento. E o isolamento é por teto, por família. Nem entre as famílias nós conseguimos dar continuidade, né, do relacionamento social, né? E esse isolamento, mais a capacidade do sistema de saúde e a velocidade da contaminação pelo vírus, é que são os balizadores aí de segurar a crise sanitária. A consequência direta disso foi o setor privado. Não foi o setor financeiro nem o setor público. O setor financeiro,
logo no início, ali em fevereiro, tivemos um problema grande de liquidez, mas a resposta dos bancos centrais dos países desenvolvidos foi violenta e forte. Eu me recordo aqui de domingo, 3 horas da tarde, receber uma informação do Fed, né? Porque tenho lá registrado o meu WhatsApp, né? E recebo essa informação, vamos colocar no mercado 1 trilhão ou 1 bilhão de dólares. Aí aquilo me chamou a atenção. Domingo, 3 horas da tarde, eu estava tranquilo, né, no meu mundo, né? Estava tudo estabilizado. Então, a partir daí começa todo esse jogo que vocês estão vendo. É violento. Para segurar na verdade, a consequência direta em cima do setor privado é uma coisa nova, que é hibernar as empresas. Nós não estávamos acostumados, nunca tivemos um caso de mandar parar uma empresa, né? Essa hibernação, não existe legislação, não existe precedente no mundo, né? Houve resistências, foi feito de forma desestruturada, porque a velocidade da contaminação é enorme. Você suspender a atividade econômica em semanas, né? Nós estamos falando de alguma coisa que foi declarada no dia 30 de janeiro. Nós estamos aí há quanto tempo, né? Fevereiro, março, abril, 3 meses, né? E o que diferencia um país de outro, uma região de outra, são semanas. Então, há uma corrida por um aprendizado em termos de conhecimento do que é esse ataque, né? Em termos de crise sanitária ao setor privado, entender o que se precisa, né? E temos que entender um negócio muito importante: o tempo da ciência que está pesquisando o que é isso, o tempo da economia e o tempo do sistema de saúde reagir para salvar as pessoas são totalmente diferentes, né? Você vê países capitalizados, países com um bom sistema de saúde, e pegou a logística, não conseguiu fazer a logística. Tem dinheiro, mas não tem quem entregue. Entendeu? Então, é fantástico isso. Então, a gente pode tirar aí, no meu caso, 3 conclusões que eu gostaria de falar depois. Os colegas aí, se quiserem falar um pouco, senão eu vou monopolizar aqui o... Não, tranquilo, Mauro. Eu tenho 3 conclusões do que está acontecendo aqui para a gente discutir, né? Colocar na mesa. Então, eu passo a palavra aí, Diogo. Algum colega queira dar um cenário aí. Se algum dos outros convidados quiser comentar, eventualmente dar alguma contribuição. Sim, vamos lá ver. Esta crise é um pouco atípica, porque normalmente quando existe uma crise ela é gradual, e neste caso em concreto tivemos aqui muitos setores de atividade que de um dia para o outro por simplesmente pararam, não é? E que são, no caso português, alguns deles são de grande importância, nomeadamente o turismo, toda a atividade aeroportuária parou, portanto o rentacar parou. Portanto, há um grande número de restaurantes, etc., pararam. Portanto, nós tínhamos tido um crescimento muito grande nestas atividades nos últimos anos e, de facto, esta crise, nesse ponto de vista, é muito diferente de todas aquelas que nós tivemos, como dizia o Mauro, dos últimos séculos. E, portanto, mas porventura será uma crise muito abrupta e quase imediata, mas também, se calhar, a recuperação será muito mais rápida que o que ocorreu no passado. Mas eu não queria entrar muito entrar nesta situação, porque senão vamos estar aqui horas a falar sobre macro. Eu acho que será mais até para a audiência que está a ouvir-nos, julgo que é mais interessante falar de aspectos menos macro e mais do negócio da atividade. Exatamente. Nós depois, a ideia era entrarmos um bocadinho na questão global para depois irmos ao caso português e vermos exatamente qual será o impacto que nós prevemos que vai acontecer em Portugal. É evidente que nós já temos... Força. Não, estava a dizer, aqui só acrescentaria relativamente à questão da crise económica, de uma eventual perda de rendimento, de desemprego, porque realmente, como o José Cardoso disse, a diferença desta crise foi um travão a fundo. Não foi uma coisa que foi acontecendo, foi uma coisa que de repente
nos caiu em cima e tudo parou. E, como há pouco o Mauro também dizia, se calhar a dificuldade é porque não há modelo económico para isto, se calhar não estávamos preparados para isto e não existia um modelo económico para saber como é que se sai desta, e ainda para mais a nível global. Eu acho que hoje, passados 2 meses aqui em Portugal de ter sido diagnosticado o primeiro caso, nós, e vamos pegar depois no caso português, mas nós já começamos a ver uma luz ao fundo do túnel e essa luz à partida não será um comboio, à partida será mesmo a saída do túnel e acho que isso será realmente a parte boa. Obviamente que a vacina será o que vai desbloquear tudo isto e até lá é uma readaptação que todos teremos que ter. Mas acima de tudo, esta incerteza o que gera é também uma crise de confiança e a confiança é realmente um fator muito importante para nós quando queremos fazer negócios ao nível do mercado imobiliário. É claro que se calhar essa crise de confiança poderá não ser tão efetiva numa ida a um restaurante, aí é uma questão mesmo de uma crise, de uma questão sanitária, mas realmente para tomar a decisão da compra de um imóvel, aí isso já será a confiança, o adiar da decisão já poderá ter impacto. Exatamente. Uma das coisas que nós vemos é que, do ponto de vista global, tanto no mercado das ações como no mercado das commodities, as coisas de facto foram bastante visíveis e estão a ser bastante visíveis. Mas curiosamente o mercado do real estate, um pouco por todo o lado, está a mostrar alguma resiliência. E isso é interessante ver que como classe de ativos pode de facto ser uma classe de refúgio muito interessante para os investidores. Eu por acaso pedia para comentarem isto porque pode ser fazer a ponte para aquilo que é o mercado português. Vamos lá ver, eu posso dar aí algum comentário. Nós o que temos visto nos últimos... Vou contar um pouco o que é que se passou connosco na Vanguard. Entre o dia 13 de março e o final de março, efetivamente verificámos o desaparecer por completo de pedidos de informação ou de pedidos de reserva, ou o que fosse, relativamente a todos os empreendimentos. Portanto, realmente durante esse mês ninguém esteve preocupado em sequer perguntar qualquer coisa sobre um empreendimento imobiliário, nem se verificou nenhum tipo de investidor a contactar-nos. Temos muitas famílias, nomeadamente, que gostariam de investir em Portugal e gostariam de investir no imobiliário, mas não o querem fazer de forma autónoma e gostariam de se associar com alguém que já está presente no mercado. E realmente durante esse período, pura e simplesmente desapareceu. Curiosamente, logo no início de maio, começámos a ter um número significativo, começou a aparecer pedidos e desde então temos tido uma recuperação interessante, estamos a cerca de 50% do volume de contactos que tínhamos antes de 13 de março, o que é indicador que apesar de tudo, e talvez até porque Portugal tem tido uma boa performance em termos de saúde pública comparativamente a muitos outros países, nomeadamente a França, a Itália, a própria Suíça. Realmente temos tido muitos pedidos novamente, inicialmente da Ásia, mas mais recentemente também do mercado português, francês, belga, suíço, mexicano, que é uma coisa nova para nós, norte-americano. Temos tido bastantes pedidos de informação de clientes norte-americanos, especialmente na área da comporta, e no Algarve, em geral, dos clientes tradicionais da região, nomeadamente os ingleses, alemães e nórdicos. Portanto, o setor imobiliário, penso que de todas as outras classes de ativos, primeiro, se nós formos olhar o que é que aconteceu, por exemplo, nas bolsas, as pessoas têm muita dificuldade em perceber a situação e têm medo, porque realmente tivemos empresas de grande qualidade a terem reduções, terem baixas de preço, de cotações absolutamente extraordinárias, coisa que nunca aconteceu nem acontecerá no setor imobiliário, e, portanto, cada vez mais eu imagino que haverá pessoas a pensar que, considerando que vamos ter taxas de juros baixas por mais anos, portanto, os Estados vão conceder mais empréstimos e, portanto, as economias vão ter que necessitar mais financiamento, o que significa que as taxas de juros vão permanecer baixas por mais tempo. Isto é muito favorável para o investimento imobiliário. Tem tido
é um setor muito mais resiliente e muito mais estável do que, por exemplo, as bolsas, e eu acredito que há um grande número de pessoas que querem investir no imobiliário. Por outro lado, estando as taxas de juros muito baixas, significa que os depósitos a prazo vão ter uma remuneração próxima de zero. Em alguns países, nomeadamente onde nós estamos, na Suíça, grandes clientes já pagam para ter o dinheiro depositado no banco e, portanto, o setor imobiliário ressalta como um setor muito interessante. Portugal, em concreto, nós nunca tivemos uma situação de bolha, contrariamente ao que muitas pessoas dizem, mas isso realmente acho que são pessoas que não falam daquilo que não sabem. Nunca tivemos uma bolha imobiliária em Portugal. O que tivemos, sim, foi também um acréscimo de qualidade da oferta e temos tido uma clientela internacional que, felizmente, olha para Portugal não só no ponto de vista do investimento, mas também de querer residir em Portugal, e isso é muito importante. Portugal precisa de mais gente a viver cá, gente qualificada e gente com dinheiro. Portanto, isso foi uma das coisas que foi positivo da crise que nós tivemos e que da pós-troika, e sobretudo o Golden Visa foi muito importante nessa fase e vai voltar a ser. E por isso é uma das coisas que nós temos estado a batalhar, é que o programa do Golden Visa do residente não habitual permaneça e até eventualmente possa ser reforçado. Mas, portanto, eu diria que no nosso caso a visão é positiva. Eu, como digo, não diria que todos os segmentos de mercado ou todas as áreas de negócio do imobiliário terão a mesma sensação, mas nós, e como o Diogo pediu, não é ser otimista, nós somos otimistas com os pés assentes no chão, temos muito dinheiro investido neste negócio em Portugal e na Suíça, e, portanto, olhamos para este mercado com muito cuidado, mas não enverdamos pela forma como os portugueses muitas vezes gostam de só ver desgraça no horizonte. Vemos aqui bastantes oportunidades a aparecer e estaremos cá para tirar partido. Só uma nota, já passa a palavra às outras pessoas. É curioso porque quando saiu, Portugal vinha a ter uma projeção internacional muito interessante. Aliás, quando a Time Out decidiu eleger o bairro de Arroios como o bairro mais cool do mundo, isto é um exemplo, mas mais recentemente têm havido outras publicações como a Forbes, que curiosamente elegeu como o melhor destino do mundo, um dos 3 melhores destinos do mundo, Portugal, para as pessoas se reformarem. Os outros 2 é o Belize e o outro é o México. Também achei curioso o Zé ter referido a questão do México, porque é uma questão que se coloca nesse artigo, que eram 3 países de eleição para quem quisesse se reformar no período pós-Covid. Isto foi na Forbes Internacional, por isso há aqui uma sensação de que Portugal pode ser um porto seguro e um porto de abrigo para pessoas e empresas. E no seguimento disso, Bruno, quer falar um bocadinho sobre isto também? Eu não vou repetir aquilo que o José Cardoso Botelho disse, porque estou de acordo com praticamente tudo, para não dizer mesmo tudo relativamente ao que ele disse. No caso português, eu acho que infelizmente nós em Portugal isto tinha tudo para correr mal. E a verdade é que correu tudo bem, ou está a correr, não correu tudo bem, está a correr bem. Realmente nós tínhamos, eventualmente, ou temos o sistema de saúde provavelmente mais débil da Europa, uma fronteira aqui com um país mesmo ao lado, onde teve uma situação e está a ter uma situação ainda dramática, e eu acho que aí realmente acaba por ser os portugueses que estão de parabéns e por terem reagido rápido, até muito, por vezes até antes das próprias medidas impostas pelo governo, o que também facilitou a atitude do governo e facilitando as suas decisões, porque não foi preciso, na maioria dos casos, o governo mandar os portugueses confinarem-se, porque eles confinaram-se por sua própria iniciativa, e isso realmente facilitou todo o processo. De certa forma também eu acho que para esta crise Portugal também estava mais preparado do que, por exemplo, estava em 2011. Em 2011 nós tínhamos o Estado da forma como tínhamos, a banca também estava como estava, e eu acho que obviamente a banca neste momento estava mais preparada, mais robusto. Portugal em termos económicos vinha trazer indicadores como nunca tinha atingido, e isso realmente tem essa vantagem neste momento. Eu juntando realmente aos mercados que o José Cardoso Botelho referiu, eu
que sempre foi um mercado importante para nós, em Belas, que é o mercado brasileiro, também foi um mercado que continua a ter realmente também uma grande procura. Houve realmente o aparecimento de novos mercados, inclusive o mercado aqui dos nossos vizinhos espanhóis, que começaram a perguntar sobre Portugal, não era uma coisa tão habitual quanto isso. Italianos também tivemos esses pedidos, e nós começámos realmente, se calhar, um pouco mais cedo. Nós logo desde março e abril, princípio de abril, começámos a receber pedidos de informações. Eu acho que os primeiros pedidos de informações que nós começámos a receber, e até com maior crescimento em relação ao passado, inicialmente eram pessoas que estavam em casa, com saúde e com tempo para estar em frente a um ecrã, e vendo as nossas publicações, a nossa publicidade, no fundo toda a nossa estratégia de marketing que estava a ser desenvolvida, acabavam por pedir informações. E agora começa a ser uma coisa mais concreta, e inclusive no mercado interno, inclusive no mercado nacional, onde também houve um forte crescimento de pedidos de informações, e aqui também, como estava o José Cardoso a dizer em relação à comporta, aqui também um bocadinho pela mudança dos hábitos e mudança, se calhar, daquilo que o cliente português também pode valorizar neste momento num imóvel. Acho que mais à frente, se calhar, iremos falar disso, mas houve também realmente essa mudança e efetivamente, mais uma vez, eu acho que, independentemente destes meses menos que realmente se calhar não estávamos à espera, em janeiro, ou que não contávamos que pudessem vir a acontecer, ou até mesmo no final do ano passado, quando se fez as previsões e os de vendas para este ano, por isso as coisas poderão realmente ser um pouco diferentes, mas também não podemos esquecer que o mercado imobiliário é um mercado que trabalha, e principalmente na nossa área, na área dos promotores, nós trabalhamos no médio e longo prazo. Nós nunca trabalhamos dificilmente no curto prazo, e por isso, efetivamente, a queda foi rápida, mas a retoma também se calhar será mais rápida do que o habitual numa crise, e eu acho que é por aí que temos que continuar a trabalhar, e não ter receio disso. Mauro, como é que Portugal aparece nos mercados internacionais, como todas estas notícias que têm surgido à volta do país, sendo um país de eleição, se quisermos, como um destino para uma série de investidores, como é que isso está neste momento no mercado internacional? Qual é a sensação que existe relativamente a Portugal? Eu concordo aí com os amigos do painel aí, quando eles dizem que Portugal encontrou um caminho. Eu acho que a indústria imobiliária, a visão de Portugal pelo clima que tem, pelas pessoas que tem, pela baixa densidade demográfica, é um lugar bom para se viver e se aposentar. Isso não tem dúvida. Se você olhar e medir, quem viveu aí sabe e reconhece isso, né? Agora, acho que tem uma vantagem competitiva em Portugal nesse momento aí que o Bruno aí mencionou. O resultado que vocês vão sair no sistema de saúde dessa crise é muito positivo. Não é o pior sistema de saúde. Não diga isso porque não é. Quem está do lado de fora e está observando isso, foi minha projeto, minha tese de mestrado em economia aí no ISEG, né? O Sistema Nacional de Saúde. E tem deixa-me só, desculpe interrompê-lo e deixe-me só corrigir. Realmente a expressão não foi a melhor. Quando eu dizia que era o mais débil, é porque sabemos que a importância das camas de unidades de cuidados intensivos, e somos os que temos na Europa o menor número de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Mas realmente o empenho do sistema de saúde, estou de acordo. Funcionou. Exatamente. E esse é o maior ativo que eu vejo nessa saída dessa crise, que vai atrair a atenção dos investidores. Entendeu? Não dá para comparar os países que o Diogo comentou aí, né? Não querendo diminuir, mas não dá para comparar a América Latina, não dá para comparar o próprio Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, onde tem um clima bom,
porque o sistema não funcionou. Você, na idade mais avançada, você quer ter a paz, quer ter um conforto, quer ter a pessoa que tem uma reserva para fazer um investimento. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Esse, para mim, é o maior ativo, é a maior conclusão que eu tenho. A segunda conclusão é que esse evento não passou. Nós estamos vivendo o primeiro tempo do jogo, né? Vamos sair aí dessa hibernação, desse isolamento, e vamos para o intervalo do jogo. O segundo tempo pode existir, bem complexo ou não, dependendo da onda dessa epidemia. A característica, a cultura portuguesa favorece a não termos uma segunda onda, diferente dos outros países. O impacto muito forte, como colocado aí pelo Zé Cardoso, na indústria do turismo, vai demorar, mas vai demorar para todos. E aí é que nós temos que ser um pouco criativos. Estamos chegando no verão. Se eu não apoiar a indústria do turismo e da restauração agora, em julho e agosto, eu vou ter problemas sérios nessa indústria. E essa é uma base para eu trabalhar a indústria imobiliária, né? Uma ideia que eu lanço aqui, vamos começar a discutir o turismo interno. Eu não preciso trabalhar a 80%, 90% de ocupação, porque não vai ser possível. Mas com 20% e com os portugueses, eu consigo fazer o turismo interno. Eu acho que essa vai ser alguma das soluções dos países europeus, porque as fronteiras não vão abrir de imediato. A complicação, vocês olham aí, eu tenho acompanhado muitos números, né? Apesar de não dar para confiar nos números, que a gente vai conseguir só daqui a uns 2 meses contar nas estatísticas, né? Porque os números agora, cada um conta de um jeito e tal. Mas o Reino Unido, quando fez o lockdown, tinham 10 milhões de pessoas, tinha um Portugal inteiro fora, viajando. Teve que repatriar esse pessoal todo. E esse pessoal entrou para fazer o lockdown na sua casa. Então, quem veio com o vírus contaminou o restante da família. Então, são fatos, vamos dizer assim, são ações que o governo, sob pressão, tem que tomar muito grandes. Agora que está todo mundo dentro de casa, está todo mundo certinho, cada um em seu país, qual é a saída para o verão? Daqui a 2 meses, julho e agosto. É a hora de eu restaurar esses setores da economia aí, porque senão eu não vou conseguir. Eu acho que a indústria de vocês, que vocês participam, não sou um especialista, mas respondendo ao Diogo, vejo com bastante otimismo como o melhor lugar hoje no mundo para se aposentar. Estou indo para aí, em breve, né? E isso, sem dúvida, é. Outro lado vocês também têm que estar muito atentos com as ações de governo, né? Porque os governos vão ter que, em relação às locações, em relação à tributação, porque esse é um problema que Portugal vai ter que passar como todos os países do mundo. E não podemos usar a mesma solução para não matar a galinha dos ovos de ouro. Entendeu? Aquilo que salvou Portugal continua salvando Portugal. Não tenho dúvida, mas se não tomarmos cuidado politicamente com as ações do governo em termos de tributação e respeito a contratos, aí nós vamos ter problemas. Mas isso é uma discussão democrática que tem que se unir e tem que colocar isso em pauta. Essas eram as conclusões do meu primeiro ponto aí, junto com Portugal, e espero aí ter ajudado vocês. Estou aprendendo muito agora. A partir de agora, aprendo muito com vocês aí sobre o setor imobiliário. Já agora... Muito obrigado, Mauro. Só gostava de referir, para termos uma noção, que nós temos cerca de 1 milhão de portugueses ligados direta ou indiretamente ao setor do turismo. Só para nós termos assim, em termos relativos, e temos cerca de 6 milhões de pessoas naquilo que a gente considera a população ativa. Isso. Vejam só o peso daquilo que é, e o turismo pesa 15% do nosso PIB. Só para termos assim uma noção
de alguns números. Desculpe, Zé. Pegando o que o Mauro estava a dizer sobre os outros dois destinos que são na Forbes comparados com Portugal, duas notas, e julgo que isto é importante para nós percebermos a importância que Portugal pode ter neste contexto. Belize, enfim, praticamente não existe em termos de espaço físico, é uma coisa minúscula. Sim. E o México, na verdade, estamos a falar só de uma parte do México, sobretudo a costa Pacífico, que é muito procurada pelo americano rico, e pouco mais, porque não são as zonas urbanas e não do México, onde, aliás, a violência é altíssima. E há problemas gravíssimos com droga, etc. Portanto, não veria nunca um reformado rico querer ir viver para México City, por exemplo. Nem para Cancún sequer. O outro aspecto, que é uma história engraçada, que há alguns anos, enfim, foi há 2 anos, que me contavam aquele famoso designer francês que vive em Cascais, que toda a gente sabe quem é, que dizia que... O Philippe Starck. Que ele dizia que, efetivamente, sendo ele uma pessoa que viaja permanentemente por todo o mundo e já fez projetos em praticamente todos os países de relevo, que só considerava viver na Europa por um conjunto de razões, nomeadamente de segurança, ambiente, cultura, etc. E que, na opinião dele, depois de ter conhecido Portugal, que é uma coisa relativamente recente, que realmente não via outro país onde ele pudesse viver. E por isso isto é um bom e é uma pessoa muito viajada, com elevadíssimo poder de compra, um homem de bom gosto, e portanto escolheu Portugal. E ele há pouco tempo me disse que, inclusivamente, já tinham tomado a decisão de família de ficar permanentemente em Portugal. Portanto, isto é um bom indicador do potencial que Portugal tem e que deve tirar partido. Não é? E quem em nada foi alterado com esta situação. Não é? Exatamente. Agora, pegando um bocadinho mais em questões práticas do mercado imobiliário, eu iria perguntar o seguinte: que tipo de impactos é que isto pode ter, por exemplo, na configuração dos novos produtos imobiliários? Ou seja, perante estes cenários, por exemplo, de confinamento, em que as pessoas poderão ter que estar em casa, não tendo capacidade de ir para os seus locais de trabalho, isto depois irá afetar não só provavelmente a configuração dos novos espaços, em que poderá haver hipótese de desenvolver espaços específicos para trabalho, tipo coworking, e que outros tipos de situações é que poderão existir, nomeadamente naquilo que serão os novos produtos do mercado imobiliário. Bom, Ana, também há muitas pessoas que acham que esta situação da pandemia vai mudar tudo, não é? Mas provavelmente essas mesmas pessoas também disseram quando foi o 11 de setembro que nunca mais ninguém punha os pés no avião e não foi isso que se verificou. Portanto, eu diria que temos de ter alguma calma nessa matéria, mas eu acho que há, dependendo do segmento de mercado que estivermos a falar, poderá haver algumas alterações ou alguns produtos que podem fazer sentido nesta fase. Desde logo, mas isso também é preciso, e estamos a falar, se calhar o que eu lhe vou dizer agora faz sentido para o segmento alto, mas não fará para o segmento baixo, simplesmente porque não tem poder de compra para pagar este tipo de inovações. Mas uma das preocupações que eu vejo, realmente com a questão da distância e da dimensão e cada vez mais a importância da questão do ambiental, vejo cada vez mais pessoas interessadas na segunda habitação, portanto, aliás, devo dizer que as nossas equipas de vendas estão praticamente todas ocupadas já a partir de sábado a fazer visitar a comporta e sobretudo a muda, portanto há muita preocupação das pessoas de ter uns espaços, grandes espaços entre pessoas, portanto essa é uma tendência que eu creio que vai aumentar e pessoas que possam ter cada vez mais moradias, enfim, com jardim. Nós estamos a desenvolver, no caso do Foz do Tejo, que anunciámos este fim de semana no Expresso, justamente porque porque temos espaço para isso, um conceito novo em Portugal que não é fazer, eu não acredito muito ter dentro de uma casa um espaço de trabalho, a não ser que a casa tenha uma dimensão que permita separação entre a zona social e uma zona de trabalho, que será uma pequena parte do parque existente. O que eu acredito é que, se for possível, ter um espaço ou no edifício ou próximo do edifício, onde as pessoas possam trabalhar, mas ainda assim
não num sistema muito de co-work, porque se calhar isso também seria contrário àquilo que se está a ver neste momento, mas em espaço mais reservado e mais fechado. E que, eu acho que isso também foi uma questão que muitas empresas se aperceberam neste momento, é que, digamos, passar a trabalhar em teletrabalho não é o fim do mundo e algumas das empresas até têm estado a trabalhar com bastante eficiência. Devo recordar duas coisas interessantes, devem ter reparado numa entrevista que há pouco tempo dada pelo presidente do Banco Santander, em que disse que o Santander está com níveis de produtividade que nunca teve no passado, justamente a trabalhar em teletrabalho. E a outra coisa engraçada foi com o presidente do BPI, o Pablo Ferreira, que anunciou que se vai reformar, também disse uma coisa interessante, que é que vai ficar em Portugal. E isto é uma pessoa de alto nível, eu conheço pessoalmente, é uma pessoa de enorme qualidade e decidiu ficar em Portugal. E isto também mostra bem a qualidade que Portugal tem e que tipo de pessoas pode atrair no futuro. Portanto, eu acho que este tipo de conceitos em que possa haver um espaço em que as pessoas possam trabalhar 1, 2, 3 dias por semana sem se deslocar à empresa, eu penso que isso poderá ser uma tendência que venha a ter alguma força no futuro. Não só por uma questão também de higiene, digamos assim, ou de segurança em termos de saúde, mas sim porque realmente há muitas coisas que nós podemos fazer tão ou mais eficientemente próximo de casa e não ter que ir à empresa. E eu vejo imensas atividades que podem ter, que um espaço deste género pode fazer todo o sentido. Portanto, isso acho que é uma tendência, acho que vai haver cada vez mais pessoas preocupadas com a qualidade da construção do ponto de vista da sustentabilidade e do ambiente. Nós estamos, aliás, a trabalhar com a Universidade Nova numa questão nova, que é a saúde, a qualidade da construção na saúde física e psíquica das pessoas. E, portanto, é uma questão que estamos agora e que vamos anunciar muito em breve. E, portanto, todo esse tipo de coisas, eu acho que este processo se acelerou e até é bastante positivo. É preciso que nós agora saibamos acelerar esse processo e rapidamente apresentar inovações no mercado. Eu, complementando realmente aqui o que o José Cardoso estava a dizer, eu realmente acho que há algumas alterações. Nós, por acaso, já vínhamos fazendo essas, ou já vínhamos implementando as nossas soluções residenciais, e aqui porque trabalhamos maioritariamente para o mercado residencial, essas soluções, nomeadamente a questão dos home office, dos micro office. Lá está, como disse, e bem, realmente ter um espaço para trabalhar em casa não é propriamente ter um sofá confortável ou uma mesa de sala de jantar onde a gente se pode sentar. Para, por exemplo, para estar a fazer esta reunião, precisamos de ter um local onde possamos estar isolados e nas nossas 8, 9, 10, 12, 13 horas de trabalho, por vezes que possamos ter, se estivermos em casa, temos de ter um espaço minimamente confortável. E, efetivamente, a economia de partilha, como acontecia até há pouco tempo, em que praticamente se partilhava tudo, co-working, co-living, as trotinetes que se partilhavam, o Uber, quer dizer, isso agora não faz muito sentido, é uma das coisas que se calhar será complicado, e por isso acaba por ter que se pensar um bocadinho mais do lado individual. Eu realmente acho que não, no nosso caso em particular, e partilho da opinião que não vai mudar muito, se calhar efetivamente nós também temos esse indicador de que efetivamente as pessoas procuram mais espaços mais abertos, áreas maiores, desde aqui há um tempo, até um tempo a esta parte. Se calhar para um comprador ou para uma franja de compradores, e aqui vou focar mais até no mercado interno e no mercado nacional, estar a 10, 15 minutos do seu local de trabalho era um valor de compra. Hoje em dia, se calhar o local de trabalho não precisa estar tão próximo, e a pessoa acabou por valorizar mais o seu espaço, a sua casa e a sua envolvente. Nós, em Belas, no nosso empreendimento, acabamos pelo facto de estarmos a 15, 20 minutos do centro da cidade, ter a vantagem de poder conjugar a primeira habitação e a segunda habitação num espaço único. Ainda no outro dia, nós fazemos parte da Associação Portuguesa de Resorts, grande parte dos resorts são fora da zona de Lisboa, se calhar o mais próximo de Lisboa que teremos
será o Troia Resort, e depois grande parte deles serão no Algarve e na zona do Oeste. E a verdade é que neste período de confinamento houve muita gente também que fugiu para essa segunda habitação, para zonas mais isoladas, para zonas mais tranquilas. Pois nós vivemos isso também, essa situação em Belas e no empreendimento, porque realmente houve também muita gente, muitos dos nossos residentes, que redescobriram o espaço que têm para morar e começaram a valorizá-lo mais. E houve realmente esse fator, porque realmente a vida era uma vida casa-trabalho, e acabava por não se desfrutar bem do espaço que se tinha do imóvel. Agora, em termos de projeto, obviamente que há outros setores se calhar que vão ter alterações muito maiores. Já se falou do setor da aviação, os restaurantes, esses sim se calhar poderão ter alterações mais profundas. No nosso caso, basicamente serão estas pequenas exigências que efetivamente vão ocorrer, mas nada de muito mais significativo. Então deixem-me só fazer aqui uma reflexão com vocês que tem a ver com o seguinte, em 3 aspectos. A primeira é que a aceleração da digitalização dos métodos de trabalho e dos processos de negócio vai conduzir, com certeza, aqui a um efeito lateral que tem a ver com o recondicionamento do nosso espaço enquanto escritório, se quisermos. Isto por um lado. Por outro lado, do ponto de vista de residencial, percebemos que as pessoas vão precisar de mais espaço e espaço para outro tipo de funções complementares à sua vida de casa. E por outro lado, no espaço industrial, eu vou abranger os 3 e para depois pedir uma opinião tanto no mercado residencial como nos espaços comerciais, como também no próprio industrial. Porque no industrial vou trazer aqui uma perspectiva que me parece que pode ser bastante interessante, que é o facto de nós estamos a assistir, e já há vários relatórios nesse sentido, que nos dizem que as cadeias de produção vão sofrer profundos impactos, sobretudo porque há países que não vão querer ter uma dependência estratégica de produção nos países asiáticos e vão querer redistribuir essa produção, provavelmente voltar ao país de origem, como também a encontrar outros portos seguros para nearshoring. E Portugal poderá candidatar-se também nessa perspectiva, a ser um espaço industrial de eleição, não digo para todo o tipo de indústrias, obviamente, mas pelo menos aquelas indústrias de mais proximidade. O que fará com que temos aqui efeitos para todas as áreas, para a área residencial, para a área comercial e para a área industrial. E eu gostava que cada um dos intervenientes pudesse, por favor, falar sobre isto, porque parece-me que é um tema interessante e que pode ajudar as pessoas que estão nesta indústria a ter alguma visibilidade sobre isto. Bom, vou dar aqui algumas opiniões. Lá ver, nós enquanto grupo, a Vanguarda em Portugal e o grupo na Suíça, nós já há muito tempo que elegemos o residencial, porque achamos que e temos uma componente de investimento muito grande. Portanto, nós operamos cerca de 50 mil arrendamentos na Suíça e vendemos há 2 e 3 anos tudo o que era componente a escritórios e de comércio. Porque achamos que, essencialmente, casa vamos sempre todos precisar. O valor de uma casa é muito mais estável do que o valor de um escritório ou de um comércio. Os efeitos da internet já são visíveis há algum tempo e, portanto, nós achamos que, tirando ruas muito prime, se estivéssemos a falar de Lisboa, obviamente a Avenida da Liberdade e mais algumas serão zonas onde, apesar de todo o valor de um comércio vai se manter ou eventualmente até pode vir a subir, nas ruas paralelas ou perpendiculares ou, enfim, de menor fluxo de pessoas, o comércio tenderá a valer cada vez menos. E, portanto, hoje, na nossa perspectiva, não interessa rigorosamente nada saber que estamos a comprar um ativo que tem uma rentabilidade de 4, 5, 6 ou 7%. O que nos interessa saber se daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, se esse ativo vai ter valor. E na maior parte dos casos, a conclusão que nós temos é que não. E daí que nos tínhamos focado especificamente no residencial. E depois há aqui, falando aqui nos escritórios, esta situação que mencionou é interessante por 2 razões. Primeiro,
Nós, se olharmos para dois dos nossos projetos, quer o Weitower, quer os Castilho, são projetos em edifícios que reabilitámos e que eram edifícios de escritórios construídos no final da década de 70 e 80. O que é certo é que, passando 30 anos, esses edifícios já não tinham apetência para acolher escritórios de qualidade, embora estejam situados em belíssimas zonas. E porquê? Porque a tecnologia fez com que hoje em dia seja necessário um pé direito superior àquilo que existia e, portanto, do ponto de vista para aquele ativo para escritórios, pouco ou nada vale. O que isso no residencial é completamente diferente. E daí que, no caso do Castilho, que tenha justamente tirado partido de um edifício de escritórios que não valia nada para ser o edifício mais valioso do ponto de vista residencial em Lisboa. E, portanto, eu acho que o investimento residencial é de todos aquele que é mais interessante, e eu tenho recebido agora, ultimamente, manifestações de interesse de instituições de grande dimensão que justamente querem investir grandes quantidades de dinheiro em projetos que sejam destinados a arrendamento e para os comprar com uma taxa de 4,25, o que é uma taxa para a zona não prime absolutamente inovadora em Portugal. Portanto, esse é um aspecto importante. Segundo, estas alterações vêm, no fundo, um pouco reforçar esta ideia de que os escritórios, eu também não tenho dúvidas que a questão das zonas de cowork seja o futuro, até porque a percepção que eu tenho, na maior parte dos casos, é que é muito interessante do ponto de vista de imagem esta história do cowork e enfim, uma grande animação, etc., mas tenho muitas dúvidas da eficácia e da eficiência que as pessoas têm ao trabalhar nesse tipo de espaços. E não é por acaso nós vemos, digamos, aquela empresa que era a WeWork, que, enfim, foi apresentada como sendo a maior e a melhor empresa do mundo, está praticamente insolvente, apesar dos bilhões investidos pelos seus acionistas. Não é? Portanto, é um modelo que, se calhar, e que esta situação em concreto da pandemia, se calhar ainda vem acelerar mais o processo de declínio dessa área. Eu acredito que vai haver menos escritórios, que as empresas vão pensar que afinal não precisam de tantos escritórios. Portugal, segundo sei, falava-se que havia uma falta de cerca de 300 mil metros quadrados de escritórios. Eu acredito que essa necessidade afinal será muito menor, porque as empresas vão compreender que podem ter o recurso a trabalhar mais tempo em casa ou em outro tipo de espaço, mas não necessariamente dentro da empresa. E eu acho que esse pode ser uma questão que, para o setor de escritórios, é relevante e pode vir a ter impacto significativo. No comércio ou na indústria, bom, há quem aposte muito na logística. A logística, apesar de tudo, é preciso também ter muito cuidado, porque também é uma área de negócio que muda com alguma velocidade. É preciso não esquecer que há alguns anos um pavilhão com 6 metros de altura era o ideal e agora já não serve para nada, e daqui a uns anos, se calhar, pode ser 24 e não se consegue, e eles que têm 12 também já não servem. Vai haver cada vez mais robotização, que significa que cada vez poderá fazer mais sentido pavilhões de maior dimensão e de maior altura, mas nem sempre isso pode ser possível, até por questões relacionadas com o urbanismo. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a logística, embora entenda e penso que será um setor que vai crescer justamente porque o paradigma da internet, enfim, as pessoas, penso que quem não tinha até hoje encomendado alguma coisa para a internet durante este mês e meio o terá feito, e provavelmente, eu próprio, por exemplo, nunca tinha encomendado carne pela internet e descobri um fornecedor fantástico e realmente achei que se calhar ainda mais vou comprar uma boa talha e passarei a comprar através daquele fornecedor. E acredito que tenha... E vemos, aliás, uma evolução interessante, que é uma peixaria dizer: não se preocupe, eu entrego em casa e realmente o produto que entrega é bom. Portanto, as pessoas também estão a evoluir, mesmo ao nível de uma peixaria ou de um talho. Não é? Isso é muito interessante de se ver. Aqui complementa, eu acho que o projeto de digitalização, ou tudo isto, eu no outro dia circulava aquelas mensagens de internet que perguntavam o que é que nos últimos 10 anos mais contribuiu para a digitalização da sua empresa, se foi o governo, se foi a União Europeia, se foi a Microsoft ou se foi o coronavírus. E a resposta, obviamente, era o coronavírus, e por eu acho que, se calhar, por exemplo, não há melhor exemplo que é esta conferência que nós estamos aqui,
a ter, se fosse há 2 meses atrás, provavelmente seria num auditório, não se pensaria fazê-la aqui online, e a verdade é que agora, quantos de nós também já não assistimos várias conferências neste momento. E tudo o resto, relativamente inclusive a reuniões. Por exemplo, nós, enquanto tendo a KW também como parceiro e quando queremos fazer uma reunião, provavelmente teremos sempre a falar de uma reunião presencial e conjugar agendas, conciliar agendas, e o tempo de deslocação, quanto agora nos apercebemos que podemos fazer isto de forma muito mais simplificada e mais eficiente. Isto para chegar ao ponto a seguir, que tem a ver realmente com os escritórios. Eu acredito que aí haja realmente uma alteração e pelo que tenho ouvido ainda das grandes consultoras, têm falado, esse poderá ser um mercado que possa ter realmente um grande impacto por tudo isto que estávamos a falar, porque efetivamente se calhar não há necessidade das pessoas estarem tanto tempo nos escritórios, perderem tempo em deslocações para irem para os escritórios, a questão também do tal distanciamento social, aquilo que se compactava mais em metros quadrados, agora se calhar vai ter que se abrir um bocadinho mais essas áreas e, consequentemente, isso vai ter também impacto no espaço, no valor metro quadrado e no número de metros quadrados que serão arrendados. Quanto à logística, estou de acordo. Eu não sou um especialista em logística, diga-se antes de mais de passagem, mas estou de acordo. Obviamente que é algo que neste momento todos nós também nos tivemos que habituar e, em alguns casos, para quem não estava, ou para quem já estava habituado, teve que aperfeiçoar esse processo, mas realmente as exigências, aquilo que é hoje, não é amanhã, e ao contrário do que falava há pouco em termos do residencial, em que eu acho que as alterações serão relativas, eu aqui repescando um bocadinho esse tema relativamente ao residencial, efetivamente, como o José Cardoso dizia, eu acho que neste momento a sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente vão cada vez mais ficar no foco dos clientes. Se até aqui já era uma importância, mas normalmente uma importância de sociedades mais evoluídas, mais o cliente nórdico e tudo mais, a partir de agora eu acho que isto vai ficar no foco. Nós, no Grupo André Jordan, temos uma grande sensibilidade para isso. Há uma palavra que nem sequer é uma palavra bonita, que hoje em dia está na ordem do dia, que é a palavra resiliência, que nem sequer é fácil de dizer, é uma palavra complicada. Nós fomos o primeiro empreendimento a obter certificação de resiliência ainda no passado mês de fevereiro, há 2 meses atrás. A certificação de resiliência tem vários fatores, nomeadamente riscos naturais, inundações, tempestades, mas também riscos sociais e económicos, como também, inclusive, esta questão sanitária. Eu acho que quando nós nos certificamos pela resiliência no empreendimento, se calhar estaríamos mais à espera de poder vir uma tempestade ou qualquer coisa, do que propriamente vir uma questão sanitária, mas ela efetivamente apareceu. E por isso, eu diria que esses efetivamente são os mercados que mais terão que se readaptar, que será o mercado dos escritórios e da logística. Na área comercial, confesso que não tenho uma grande opinião sobre isso. Eu acho que há um período agora de transição, pelo menos até à descoberta da vacina, mas também não vejo que haja que irá existir uma grande alteração relativamente às alterações que possam existir na concepção desse mercado. Muito bem. Deixa-me só colocar aqui uma questão no seguimento disto que temos vindo a falar, que tem a ver com... O que aconteceu aqui? Estão a ouvir? Sim. Desculpem. No seguimento daquilo que dissemos agora relativamente aos impactos nestas 3 vertentes, há uma questão que se coloca que tem a ver com a rentabilidade dos ativos. Ou seja, se por um lado nós estamos a ver que a rentabilidade de alguns ativos está a ser alterada, nomeadamente pela via do abaixamento das rendas, eu se pegar num determinado ativo que tem uma determinada renda, ele tem uma respectiva yield, a questão é se
no curto, médio prazo, essas rendas forem alteradas, a rentabilidade vai naturalmente ser afetada. E isso leva-nos à questão dos preços, basicamente. E aquilo que eu gostava de colocar, e se alguém quer arriscar a falar um bocadinho sobre isto, que é o que é a perspectiva de cada um relativamente àquilo que pode acontecer nos preços. Ou seja, nós temos assistido nos últimos tempos a uma ligeira correção, provavelmente, daquilo que eram os preços que estavam a ser praticados em Portugal, e agora o que é que se pode esperar em função destes novos acontecimentos? E, consequentemente, a consequência que isso pode ter na rentabilidade desses ativos. Vamos ver. Mais uma vez falamos da nossa própria experiência, como mencionei no início, nós gerimos 50 mil contratos de arrendamento, portanto temos uma boa perspectiva do que é que se está a passar no mercado. Isto significa, grosso modo, 1 bilhão de francos suíços de rendas anuais, e devo dizer que nós quer em alguns espaços comerciais que ainda temos, e poucos escritórios em Lisboa, na verdade, não temos vindo a verificar alterações nos preços. O que demos foi, nos casos, moratórios e, noutros casos, uma redução no valor da renda, ou seja, nesse caso em concreto, 50% da renda por um espaço curto de tempo, que é o espaço em que o espaço está fechado. Estamos a falar em concreto em lojas. E, portanto, para já, não estamos a ver ninguém, até hoje, até a data de hoje, não recebemos nenhuma carta de ninguém a pedir uma redução de renda de forma permanente. O que foi dar ajuda, ajudamos, e, portanto, na rentabilidade, para já, não estou a ver nenhum impacto. E sei de outras empresas que o que terão feito não foi a redução da renda, mas deram um prazo para pagar as rendas, um prazo de 12 meses, 24 meses, enfim, o que for. Enfim, há diferentes estratégias, nós optamos por esta. Mas, portanto, não estou a ver à partida nas áreas onde nós estamos. Agora, porventura, no residencial, nos escritórios, é possível que isso aconteça, mas ainda é cedo para ver. E nós na nossa área, no residencial também, inclusive, ainda já durante o período de confinamento fizemos arrendamentos, no residencial, obviamente, e não houve quebra de preços, não sentimos isso. Obviamente também trabalhamos um mercado mais alto, assim como a Vanguard, mas não sentimos esse efeito. Eu acho que é mais ou menos a transversal. Mauro, quer comentar um pouco qual é que é a visão em termos mais gerais do que pode ser? Acho que a gente pode comentar um pouco aí as estimativas, né, que o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, por exemplo, publicaram essa semana, né? Está se falando numa retração média aí na zona do euro de 7,7 e uma recuperação de 6,3. Aí bate um pouco com o que o nosso colega aí, o José Cardoso, falou, né, que a gente vai ter uma recuperação rápida. O rápida é médio prazo, né? Vamos dizer assim, porque o curto prazo em agosto a gente vai ter o tamanho do problema dimensionado. Até agosto a gente está contando as estatísticas, né? E em agosto acho que a gente, como todo verão na Europa, a gente tem a fotografia de tudo para retomar a partir de setembro, né? Eu acho que esse daí é um quadro. Mas aqui fala-se em torno de 7,5, de 7,7 de retração. Aqui hoje o Banco da Inglaterra anunciou 14 de retração. E falou em preços, eu estava até procurando agora aqui, e eu vou procurem na Bloomberg, não, está aqui. Preços em torno de imóveis, né, residenciais. No Reino Unido, uma queda de 7% nos preços que eles estão estimando. E na locação, de 4,5%. Entendeu? Então, são números, são estimativas, né? São guess, mas tem que ter alguma, né? Por exemplo, o desemprego nos Estados Unidos vai aparecer amanhã o resultado,
Nós saímos de 3,5%, uma taxa de desemprego nos Estados Unidos de janeiro, para uma taxa que está falando em torno de 17% no mês de abril. Né? É muito alto. Né? E a projeção no orçamento dos Estados Unidos, o departamento de orçamento deles lá, para o final de 2021, é de 9% da taxa de desemprego, não recupera. E esse é um público, não é o público que o José estava comentando, que o Bruno estava comentando, mas esse é um mercado residencial. Né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar de perto isso. No médio prazo, eu sou otimista. No curto prazo, a gente tem que sobreviver, né? E a gente vai encontrar caminhos. A minha maior preocupação para Portugal é as ações que o governo vão tomar em termos tributários e em termos para fazer os seus ajustes. Ele não vai diminuir o tamanho do Estado. O PIB diminuiu e o Estado se manteve. Né? As empresas sumiram, as empresas diminuíram seus empregados, o setor privado diminuiu, o Estado não tem essa flexibilidade, né? E ele tem que se financiar. Né? Então, eu acho muito importante acompanhar isso para não matarmos a galinha dos ovos de ouro, porque quem recuperou esse país foram vocês. Foi o setor de turismo e o setor imobiliário que levantou esse país. Eu estava aí em 2012, 2013, trabalhando aí com o Zé Afonso, e eu vi os navios chegando ali, olhando da minha sala ali do MEF, e ver os tuk-tuk na rua, e ver como mudou-se tudo. Né? Outro tema que eu queria retomar um pouco é que, pessoalmente, eu tenho uma experiência de 25 anos com teletrabalho. A minha família. Né? Eu brincava que eu procurava um apartamento T3, uma casa T3, T4, mais dois escritórios, que é um para mim e para minha esposa. Eu fui trabalhar em Portugal, né? E minha esposa trabalhava para a América Latina. Então, teletrabalho foi urgente. E a empresa que ela trabalha, uma grande empresa na indústria de TI, né? Ela basicamente tinha a força de trabalho dela aí 60% em cima de teletrabalho. Né? E hoje foi a 90%. Diria até que vai a mais. Então, o teletrabalho chegou para ficar, porque ele reduz os custos das empresas. Entendeu? Ele dá maior produtividade, como o Santander aí falou, todo mundo, ele aumenta a produtividade. Agora, as pessoas têm que estar preparadas dentro da sua casa. Esse vai ser um requisito, vai ser T3 mais E2. Entendeu? Não é 2 pisos. Né? Tem 2 pisos, um T4, 2 pisos, T5, 3 pisos. Né? A linguagem vai ser, eu tenho um T3 mais um E2 mais um 1 né? Que vai ser o escritório. Precisa ter um ambiente. É impossível não ter um ambiente. Né? E uma coisa muito importante para Portugal. Portugal tem uma senhora infraestrutura de comunicação. Isso também é um ativo. Eu não tenho isso aqui no Reino Unido. Eu não tenho a velocidade que vocês têm de fibra ótica. Entendeu? Tanto que hoje foi anunciado uma joint venture de 34 mil milhões de pounds para a criação do U2 com o Virgin. Né? Vai ser uma das maiores empresas de telecomunicações aqui. No meio da crise, anuncia, porque isso precisa rapidamente aumentar a capacidade de comunicação. Um pouco da logística, né? A logística e a área de serviços ela vai ter que ser repensada e precisa de espaços. Realmente, uma das minhas áreas de atuação na área de logística precisa de espaço, mas um espaço automatizado, como o José colocou. Então, eu me lembro, dentro da circunvalação, não, esqueci o nome agora, em volta de Lisboa,
né, aqueles grandes entrepostos, grandes armazéns, eu vou ter que ter esses armazéns e vou ter que ter também outros, porque a capacidade de processamento, o delivery é uma coisa. E na área comercial, serviços, aquilo que é serviço de facing time, que é a restauração, por exemplo, eu vou ter que ter mais espaço. Ele só funciona com 20 mesas, não vai poder mais ser a tasca aconchegante ali, né, nesse período, né, e em outros que vão ocorrer, né? Um ponto importante é o seguinte: quando a gente teve o ataque às Torres Gêmeas, né, eu escutei um filósofo e ele disse: hoje fechou uma janela de oportunidade, uma janela da liberdade no mundo. O mundo não vai ser mais igual. E realmente não foi igual. Nós tivemos vários... O terrorismo passou a ser um problema sério e esse é uma das grandes ativos de Portugal. Entendeu? É a segurança, né? Que também tem que estar aí junto com... que ajuda a indústria. Mas mudou o mundo. Ficou mais difícil você viajar, ficou mais difícil, a barreira de segurança é muito maior. Mas agora eu vou ter outra barreira, que é a barreira sanitária. Eu, para entrar num país, né, por exemplo, a Grécia está fazendo um anúncio aqui na televisão, né, em UK, que está aberto os resorts estão abertos para o turismo aí no verão. E quais são as condições? Aí começam as reportagens, né, a colocar as condições. Não, todo mundo vai ter que ser testado antes de chegar. Não é mais como era, né? Nós temos uma nova barreira, né? Não vai ser eterno, porque nada é eterno, mas são novos costumes que a gente vai colocar, né? Vai ter aí em ação. Então, eu acho que mais espaço para comércio, principalmente aquele que precisa de facing time, mais espaço para logística, né? Para o delivery funcionar, né? E eu acho que minha experiência própria de 25 anos, você trabalha em casa, mas pelo menos uma vez por semana tem que reunir o teu time. Então, o coworker tem que existir. Você aluga ali 2, 3 horas para fazer o encontro, entendeu? Você não precisa ter um site seu que custa muito caro. Então, eu acho que tem espaço para tudo isso daí e isso é uma mudança tão grande que, por exemplo, no Brasil, o Tribunal Constitucional do Brasil é que autoriza o teletrabalho, porque a lei trabalhista não permite, entendeu? Então, tem muita mudança cultural, muita mudança, né? E também na forma legal. Eu espero aí ter contribuído aí com a tua pergunta, Diogo. Se não, vamos muito bem. no final aí para... Eu tenho mais 3 questões finais, para não nos alongarmos muito. Vou já começar por fazer a primeira, que tem a ver com... E agora, em termos de promoção imobiliária, como é que vamos fazer? O que é que vai mudar? Bom, e isto vale para promotores e para os mediadores. Vamos lá ver. Eu pegava só para terminar ali umas palavras do Mauro, que foi o seguinte, que Portugal hoje em dia, contrariamente ao período 2011, 2012, 2013, a imagem que Portugal tem no exterior hoje é uma imagem de muito maior qualidade. Era um país na altura um pouco gozado. Aliás, tenho um episódio em 2015, houve um senhor francês bastante importante e muito conhecido e muito simpático, que trouxe a Portugal 5 ou 6 famílias as mais ricas de França e, curiosamente, nenhuma delas conhecia Portugal. E aí espantou como é que uma pessoa, todos eles com avião privado, como é que nenhum deles conhecia Portugal. E passaram todos a conhecer Portugal e alguns deles até já compraram cá a casa. Portanto, a imagem que Portugal tem em 2020 e o que tinha em 2011 ou 2012 é radicalmente diferente. E isso, para a recuperação do nosso setor, é extremamente importante. Em 2011 você tinha que gastar uma fortuna a explicar o que é que era Portugal e para explicar que Portugal até tinha vantagens relativamente a um país como, por exemplo, a Espanha ou a Itália, agora não precisa gastar um tostão para fazer isso. As pessoas já sabem disso, já sabem. E isso é uma enormíssima vantagem. Vamos lá ver, o que eu acho nesta fase, todas as crises geram oportunidades, como foi dito no início, e uma delas é justamente, eu acho que os clientes no futuro vão ter, por causa da situação que eles acham, e com razão,
que esta crise pode vir a criar ou está a criar sérios problemas a um conjunto de empresas, que é cada vez mais importante conhecer quem é o promotor e quem é o construtor. Aliás, devo dizer que é uma das situações que às vezes a mim faz-me um pouco confusão, não ver nem os mediadores e às vezes tão poucos clientes preocupados em saber se aquela empresa em concreto é capaz de cumprir com aquilo que ele está a propor. E eu digo isto porque muitas vezes vejo enfim, propostas a preços que eu, conhecendo bastante bem os custos de produção, tenho dúvidas sobre se no futuro aquele edifício que ali está projetado em 3D vai ser efetivamente construído. Eu acho que no futuro as pessoas vão ter mais preocupação em escolher os promotores que lhes dão confiança. Isso é um aspecto que eu acho que vai ser fundamental no futuro e que eu acho que qualquer mediador tem que ter muito cuidado. Segundo, nós como estamos a atuar num segmento de promoção imobiliária de venda em planta, no fundo a tecnologia já serviu desde muito, porque nós, à parte muitas vezes de um terreno ou de um edifício para reabilitar, pouco mais existia para mostrar ao cliente. Portanto, a qualidade do trabalho, nomeadamente 3D, filmes, etc., era importantíssimo e eu penso que vai continuar a ser muito importante. Onde eu vejo alguma dificuldade nesta fase, até pela dificuldade de deslocação, é na venda de imóveis existentes, ou seja, casas em segunda mão, que aí é sempre difícil convencer alguém a fazer um investimento sem ver a casa, não é? Porque, enfim, pode sempre achar que as imagens não refletem detalhadamente, nomeadamente os problemas e os vícios que as casas possam ter e, portanto, e aqui é mais uma vez a questão da confiança que a empresa ou a mediação tem. Eu acho que esta crise vai, e penso que não sou especialista na matéria, mas fico com a ideia que houve nos últimos anos, assim, depois de 2013, houve um crescimento gigantesco no número de mediadores imobiliários presentes no mercado, até porque as fronteiras de entrada e as barreiras de entrada eram poucas. E eu acho que ouvi dizer que ano passado já tinha havido um decréscimo significativo e eu acho que esse processo de consolidação vai ser cada vez mais forte e juntando-se cada vez mais pessoas às grandes redes nacionais e internacionais de mediação e com grande aposta na formação. Tecnologia e formação eu acho que vai ser o futuro e, portanto, eu vi muita gente entrar neste segmento só porque achava que cobrando 5%, enfim, ou parte que lhe couber de uma transação ficava rico, mas esquece-se que apesar de tudo é preciso vender e é preciso fazer um bom trabalho. Vejo que a qualidade da mediação está a aumentar, mas ainda tem um largo, ainda pode melhorar bastante, mas eu diria que a formação e a tecnologia, a combinação das duas vai ser o futuro. E eu acho que neste ponto esta pandemia pode ter ajudado no sentido que vai fazer com que as pessoas sejam cada vez mais orientadas para o cliente e utilizem cada vez mais as ferramentas de uma maneira mais inteligente e mais eficiente. Nós, realmente é assim, a credibilidade e o tempo em que o promotor está no mercado e tudo mais, seja pelo lado da vanguarda, seja nós, o Grupo André Jordan, que é um promotor que está há 70 anos no mercado, 50 anos em Portugal, é realmente essa credibilidade, essa garantia, esse selo também de qualidade que pode ser transmitido para o lado do cliente e essa confiança, que lá está, que neste momento está em níveis relativamente baixos. Efetivamente, uma das preocupações que nós temos é sempre de tentar, na medida do possível, entregar um produto melhor ainda do que aquilo que foi visualizado nos 3D. E isso é uma preocupação que nós temos, porque a nossa visão, lá está, não é de curto prazo, nós não fazemos um prédio de 20 apartamentos e vamos embora, nós temos uma marca a defender, estamos no local, ainda por cima trabalhamos num único local, mantemos lá e por isso é muito importante ter esse compromisso de, na medida do possível, entregar até melhor do que aquilo que foi visualizado, porque hoje em dia os 3Ds e a tecnologia são fantásticas e às vezes faz coisas tão boas que até parece melhor do que a realidade. E efetivamente também nós, obviamente que agora com esta questão do início do teletrabalho e de ter que atender clientes à distância e tudo mais, perguntávamos alguns meios de comunicação social, o que é que tinha mudado, que novas tecnologias é que nós tínhamos adotado. Bom, na realidade é assim, nós trabalhamos com mercados externos há muitos anos
já fazíamos grande parte deste tipo de trabalho à distância já era feito. A única diferença é que o nosso objetivo primordial era conseguir que o cliente entrasse dentro de um avião para vir a Portugal ver, porque ao contrário do que o José Cardoso Coelho estava a dizer, e realmente é assim, quando se tem um edifício na Castilho ou no centro de Lisboa, não há realmente a necessidade de vender Lisboa, quer dizer, é uma questão de posicionamento, e aí a pessoa quase que compra, já conhecendo Lisboa, olha, fica ali um bocadinho mais acima do Ritz, ok, pronto, tudo bem, a pessoa sabe qual é o local e consegue comprar na planta. Bom, no caso de Belas é um pouco diferente, porque ela está a comprar um local que realmente não conhece e provavelmente não visitou e quer ir validar a sua escolha. E daí sente essa necessidade, lá está a confirmar que aquilo que vê nas fotografias é realmente uma realidade. Mas eu acho que será a conjugação de todos estes fatores e, volto a reafirmar, a credibilidade do promotor é efetivamente muito, muito importante. Nós costumamos dizer dentro da empresa, esta crise é só mais uma, não é? Já passámos por várias, por isso será mais uma e iremos também passar por ela. E efetivamente é aproveitar realmente a onda. Estou de acordo com o que o Mauro dizia há pouco, efetivamente o problema dos impostos e de que forma é que poderemos ter que pagar esta conta, que foi uma conta elevada, é que poderá de certa forma afetar, mas se já tínhamos qualidade de vida, se já tínhamos segurança, se já tínhamos tudo isso, juntámos agora realmente a qualidade na gestão da saúde pública e realmente tornar-se Portugal, por vezes dizia-se que era a Flórida da Europa e cada vez mais até se começa a confirmar como tal. E não somos nós que dizemos, quer dizer, não somos nós, isto que o José Cardoso Coelho dizia, e é verdade, nós hoje em dia não precisamos de gastar €1 para ir vender Portugal lá fora. A Forbes faz isso, o New York Times faz isso, a semana passada no Fantástico, que é um dos programas da Rede Globo, com maior audiência, fez uma reportagem de 5 minutos só sobre Portugal e a maneira como estava a efetuar a crise. O El Confidencial, aqui mesmo ao nosso lado, ainda esta semana dizia que no segmento alto, inclusive as casas em Lisboa iam se valorizar, mesmo em ano de Covid. Por isso, não somos nós que nos estamos a vender lá fora, são lá fora que nos estão realmente a reconhecer. E por isso eu acho que o papel do promotor aqui é um papel, mais uma vez, utilizando a expressão de resiliência. Já sabemos, obviamente, que vamos ter um processo, de certa forma, de passar aqui este período até que a retoma comece a ter sinais, e alguns deles até pela questão da abertura da mobilidade aérea, do espaço aéreo, de ultrapassar realmente esta crise de confiança e passar a haver realmente sinais mais evidentes, mas de certa forma, na prática, para nós, um ano, vamos supor que será o ano 2020 e que em 2021 já começamos a ter essa retoma. Na atividade de um promotor, isso não é propriamente algo que não possa poder, ou que não possa já estar acautelado. Aliás, se for, é porque é uma promoção feita de forma muito, como a gente costuma utilizar a expressão, com pelo do cão, e de forma com uma tesouraria muito curta, e obviamente, lá está, como diziam, há determinados prédios que a gente olha, reabilitações, e vê que realmente a vender aquele valor, e conhecendo nós os custos de construção, conhecendo como custa fazer uma construção boa, como é que ela andará para a frente. Do lado da mediação, estou totalmente de acordo. Efetivamente, eu acho que depois de passada a crise entre 2011, no setor imobiliário, entre os promotores, construtores e mediadores, para mim foi o setor que mais evoluiu, foi o setor que saiu melhor da anterior crise, que foi o setor da mediação, profissionalizou-se, cresceu muito, tornou-se mais credível, mas lá está, houve uma altura em que qualquer pessoa podia ser mediador imobiliário,
arriscava-se inclusive a vender uma casa, que esse era o problema, não é? E achava que de tirar uma boa comissão e por isso achava que aquilo era realmente o futuro. E obviamente o papel do mediador imobiliário e do vendedor é um papel que dá muito trabalho e que tem que ter realmente investimento próprio e realmente conhecimento e formação. Daí que eu acredito, já se vinha sentindo isso, obviamente, no último ano. Eu acredito que haja realmente uma limpeza com este período também na área da mediação. Talvez seja a única área que eu acho que, em termos de legislação e em termos de controle, deveria haver um bocadinho maior, porque, aliás, antes da crise de 2011, ser mediador imobiliário era preciso ter não sei quantas horas de formação, era uma exigência muito grande e nós passámos, nem foi do 80 para o 8, nós passámos do 80 para o 0, em que basicamente para ser mediador imobiliário o que era preciso ter era um seguro e ter um registro cadastral limpo. E obviamente não é só isso, não é? É preciso mais coisas, é preciso mais conhecimento e eu espero que desta crise, também na área da mediação, de certa forma se faça a limpeza das pessoas menos profissionais que estão no setor e que resistam os bons. Exatamente. Bruno, vou aproveitar essa última questão e já agora aproveitando, nós estamos praticamente a fechar. Eu vou só apenas colocar mais duas questões que peço uma resposta breve. A primeira é exatamente nesse sentido que é, e então, aproveitando um bocadinho o momento e a criatividade, o que é que promotores e mediadores em conjunto podem fazer? O que é que podem alterar em termos de relacionamento, ou em termos de dinâmicas, ou em termos de parcerias? Peço uma resposta breve, se faz favor, a cada um dos intervenientes. E por último, a questão que vou deixar é que medidas é que nós poderíamos, como um todo, enquanto indústria, achar que eram necessárias para a dinamização do setor? Está bem? Muito rapidamente, são estas as duas questões finais. Eu diria, no caso da primeira pergunta, eu acho que o que é mais importante, o que será cada vez mais importante, é o promotor e o mediador começarem a trabalhar numa fase muito embrionária do projeto. Aliás, nós temos estado a fazer isso. No entanto, o problema é que também muitas vezes o mediador, e agora falo por experiência, vou dar um exemplo do Castilho 23, eu tentei fazer isto inicialmente nesse edifício, tinha a minha visão, que aliás não mudou, e portanto aquilo que existe hoje foi a minha visão de 2016, mas quando falei com 6 agências credenciadas do mercado, fiquei surpreendido porque nenhuma conseguiu perceber aquilo que eu estava a dizer. E devo dizer que recebi propostas, duas marcas importantes, que uma delas não cobria sequer o preço-custo. O que me deixou, não sei se nervoso, foi preocupado, mas porque não foram capazes de ver que havia mercado para se desenvolver uma coisa diferente. E uns meses depois pediram muita desculpa que realmente não tinham olhado como deve ser para o tema. Portanto, isto é um problema porque é preciso também ter pessoas na área da mediação, nomeadamente nesta área que é de quantificação ou de valorização dos ativos, têm que realmente perceber muito de imobiliário. Não basta saber vender, é preciso perceber muito de imobiliário. E isto é importante para que se possa começar logo numa fase embrionária do projeto a trabalhar em conjunto. Tal como nós trabalhamos com o arquiteto na definição das tipologias e dos serviços, etc., que o ICICI vai apresentar, também é importante que justamente se faça isso com o mediador que selecione para promover aquele produto. Esse é um aspecto que eu acho muito importante e eu acho que no futuro vai ser cada vez mais importante. E, obviamente, é importante que a força de combate, digamos assim, da marca com quem nos associamos seja forte, porque, contrariamente ao que se passava na fase anterior, enfim, antes de 2008, grande parte das vendas eram essencialmente para o mercado nacional e, portanto, os clientes, de uma forma ou de outra, entravam pela loja ou, enfim, fosse por onde fosse. Neste momento, no segmento em que nós estamos, 60% ou 70% do mercado é mercado internacional e, portanto, eles têm que ter redes de venda ou têm que estar associados com redes de venda estrangeiras, caso contrário, os clientes não lhe vêm bater à porta. Na questão do que é que deve ser feito, bom, nós temos a Vanguard Properties é parceira da APPI, que é a Associação dos Promotores Imobiliários,
e dos investidores. E, portanto, eu sei que a direção da associação tem estado em contacto permanente com o governo no sentido de sensibilizar para um conjunto de questões que são muito importantes para o setor. O Mauro falava da fiscalidade, que é um dos temas muito importantes, porque fala-se muito do tema do custo da habitação, por exemplo, em Lisboa, em que está muito acima do valor médio que uma família média de lisboeta pode pagar, mas isso tem muito a ver com dois aspectos importantíssimos. Um é o tempo de aprovação de um projeto e o segundo é o tema do IVA, porque, contrariamente a muitos outros países, o IVA é dedutível em determinadas situações e cá não é. E é impensável que na reabilitação ou que na construção nova o setor pague 23% de IVA. Isto é um crescimento brutal nos custos. Por outro lado, há um aspecto muito interessante que eu sei que está a ser visto com atenção por parte do Governo, que tem muito a ver também com a necessidade, que havia até agora, veremos se essa necessidade permanece ou não, de conseguir captar mais recursos humanos para trabalhar no setor. Não é? Portugal faltava cerca de 75 mil pessoas a trabalhar na indústria da construção civil e isto fazia com que, por exemplo, numa área como na Comporta, chegámos ao ridículo no verão do ano passado, as pequenas empresas que operam na Comporta estarem a pedir qualquer coisa como 4.000 euros o metro quadrado para fazer uma moradia. Isto é absolutamente absurdo. Não é? E isto só era possível pela escassez da oferta e também a explicação destes construtores é que a mão de obra no setor representa 50%, o que é completamente falso. Não tem pés nem cabeça. E, portanto, o aumento é muito importante e isto pode ser conseguido através da simplificação das regras da obtenção de vistos. Não é? Portanto, porque nós sabemos, aliás, nós trabalhamos com alguns dos maiores empreiteiros e que dizem que há mão de obra com muita qualidade, quer do Brasil, quer de Moçambique, quer de Cabo Verde e até de Angola, que estão disponíveis para vir para Portugal, mas tem que haver uma simplificação do processo de emissão dos vistos de trabalho. E isso é muito importante para que se consiga no futuro não só produzir mais, porque Portugal vai ser obrigado, como muitos outros países, a promover um programa de investimento público maior e para isso é preciso pessoas. Não é? É muito bonito dizer que vamos fazer uma linha de metro e novos aeroportos, mas é preciso pessoas para os construir. Não é? E, portanto, se estamos a tirar essas pessoas do setor residencial, ainda vamos subir mais os preços. Portanto, a fiscalidade é um tema muito importante. O tema muito importante é o tempo que demora a aprovar um projeto. Não é? Nós, em Portugal, talvez a Câmara mais problemática seja a LOLE e vê-se processo a demorar em 2, 3, 4, 5 e 6 anos para serem aprovados. E isto não é concebível e isto tem um impacto gigantesco no custo de um projeto. E não é, se formos a ver os grandes loteamentos, você vê que há loteamentos que têm demorado 15 a 20 anos a ser aprovados. Isto é inconcebível e é uma das razões que o preço depois final... Portanto, as pessoas pensam que é... Claro. Porque há um aspecto que eu diria que muitas vezes os mediadores não sabem explicar às pessoas, que é... Isto é um tema engraçado e eu acho que vocês deviam ter muita atenção a isto. Muitas vezes, quando se pergunta, a maior parte das pessoas, o consumidor médio acha que há dois custos. Dizem, o terreno custa 1.000 euros e a construção custa 1.000 euros e pronto, e está feito. Não é? E, portanto, na perspectiva deles, se fosse vendido a 2.500 já ganhava 500 euros por metro quadrado. Só que isto é um absurdo completo. Primeiro, os terrenos raramente custam esse preço. Segundo, a construção também não é esse preço. Esquece que há um tema chamado IVA, que é 23%. Esquece que há mais-valias e taxas e toda uma série de, como dizia o outro, taxinhas, quer a nível central, quer das câmaras. Há o tempo de aprovação dos projetos e, portanto, hoje, eu diria que, em geral, desafio. E depois há um aspecto importantíssimo que esse então quase ninguém fala. É que nem tudo que se constrói se vende. Um edifício moderno, em geral, tem qualquer coisa como 18% da área de construção, que são áreas comuns, que são construídas, e quando estamos a falar dos tais 1.000 a 1.500 euros o metro quadrado de construção, estamos a falar dessa área cujo custo tem que estar imputado à área que é efetivamente vendida, ou seja, o apartamento ou a moradia, e depois as caves. Vou dar um exemplo. O Infinity, que é o nosso maior projeto em Lisboa, o edifício tem qualquer coisa como 50 mil metros quadrados
28 mil são área de renda. Tudo o resto são áreas comuns e caves. As caves de um projeto como o Infinity custa 12 milhões de euros. Quem é que paga os 12 milhões de euros? Os 195 apartamentos. E, portanto, as contas têm que ser feitas assim e é importante que vocês expliquem às pessoas e que saibam explicar às pessoas o porquê dos preços, não é? Porque há muita ideia completamente errada de que se está a vender a 6, custa 2, ganha 4. Isso é absurdo, não é? Era bom. Eu pegando aqui agora... Muito obrigado. E da boleia, eu acho que isso que o José Cardoso estava a dizer é exatamente separar o mediador profissional do menos profissional, que realmente tem essas contas de a conta de 3 simples, como costuma dizer, ou dos 333, que era o que se fazia muito antigamente. Relativamente aos prazos, efetivamente, só para ter uma noção, esta fase que nós estamos a vender agora, e aí lá está a capacidade de resistência e de se manter no mercado, esta fase de Belas, ou este alvará que nós estamos agora a comercializar, demorou mais de 20 anos a ser aprovado. Isto realmente é preciso ser um investidor com muita paciência, com capacidade, obviamente, também, e com muita resiliência, mais uma vez, para aguentar isto, mas lá foi. Bom, relativamente à sua questão, primeira questão, eu não diria que seja uma coisa a alterar na relação entre promotores e mediadores. Eu acho que é basicamente continuar a trabalhar com profissionalismo e compromisso. Não de forma amadora, como efetivamente por vezes surge, mas felizmente nós ainda no princípio deste ano, aliás no dia 22 de janeiro, fizemos um evento de lançamento de um conjunto de prédios e de um conjunto de moradias. Tivemos mais de quase 300 pessoas na área da mediação imobiliária e vê-se um significativo aumento da qualidade dos profissionais e eu espero que assim se mantenha. Quanto às medidas, e tentando ser breve também, quanto às medidas que seriam ser tomadas para dinamizar a infraestrutura, pronto, nós, à semelhança da Vanguard, nós fazemos parte, somos associados da APPI e também da APR, da Associação Portuguesa de Resorts, e realmente em termos das estratégias e das reivindicações ao governo, somos um pouco alinhados. Aqui, ainda pior do que os 23% que se paga de IVA, que é o facto de eles ainda por cima não ser dedutível, por isso é um custo que entra na sua totalidade. Enquanto que no negócio da mediação, vocês, o IVA que faturam, ainda o podem deduzir nos custos. No caso da construção e da promoção, é um custo puro e só. Há pouco falava-se do turismo, obviamente o turismo representa 15% do PIB, a indústria do imobiliário representa praticamente outro tanto, é praticamente um quinto também do PIB, e obviamente isso é importante, e nomeadamente na nossa área, no mercado residencial alto, nós estamos sempre a ser atacados. Então, ultimamente, se sejamos nós enquanto empresas e sejam os nossos clientes, estão basicamente sempre a ser atacados por algumas decisões políticas, desde o AMI, desde este ano que o IMT nos imóveis acima de 1 milhão de euros passaram a ser taxados com um aumento de mais 1,5%. Depois veio a questão do Golden Visa, de acabar com o Golden Visa na zona de Lisboa e Porto. Quando o Golden Visa, quer dizer, não teve, aliás, basta-se ver as últimas declarações do Hugo Santos Ferreira, que é o secretário-geral da APPI, ele faz as contas muito bem feitas e o impacto foi praticamente nulo no efeito das transações que foram feitas para o mercado, mas tem um impacto muito bom na percepção que tem perante os clientes estrangeiros. Aliás, no inverso, pensando de forma inversa, quando saíram estas notícias de que Portugal ia acabar com o Golden Visa, o impacto negativo que teve em termos de comunicação para o exterior foi esse sim grande, porque a sensação que se passou para o exterior foi que Portugal já não queria receber estrangeiros. Essa foi a sensação que passou para fora. E atenção, não é por o Governo ou pela Assembleia da República, pela maioria que está na Assembleia, decidir que agora já não se pode investir em Lisboa e Porto e tem que se investir em Castelo Branco,
que o investidor vai investir em Castelo Branco. Ele provavelmente ou vai investir em Espanha, em França, em Itália, seja lá for. Por isso não é assim que se faz. Acho bem que se estimula o investimento no interior, mas não é pela negativa, não é condicionando o investimento nas zonas litorais e nas principais zonas. E por isso, concluindo, assim, basicamente o que a gente gosta é que deixem-nos trabalhar, deixem-nos fazer o nosso trabalho e que não estraguem, pelo menos, aquilo que tinha sido bem feito. No caso do Golden Visa e muito mais. Infelizmente, saindo deste episódio, eu acho que vai haver, meramente para as empresas, eu acho que vai haver um pouco mais Estado na economia depois de todo este episódio. Pessoalmente não é uma coisa que me agrada, mas eu creio que é uma coisa que vai acontecer. Isso estava um outro debate. Mauro, quer finalizar o seu comentário? Sim, vejo 2 pontos aí. Uma coisa interessante, por exemplo, nos Estados Unidos existem projetos, empreendimentos selecionados pelo governo, são empreendimentos privados, com risco, né? Em que você investe e enquanto você está lá investindo e existe um empreendimento com risco, você tem direito, como investidor, a morar no país. Entendeu? Então, é um atrativo para vocês capitalizarem para os empreendimentos de vocês. Não é um Golden Visa, não é um... Então, aquele investimento dentro do empreendimento tem um investidor estrangeiro, e aí eu estou falando de investidores do Brasil, investidores da África, que tem dinheiro, que podem vir como investidores e colocou no capital de risco aí de um empreendimento. Isso pode, de alguma forma, alavancar bastante aí a nível de negócio, né? E um ponto muito importante para mim é o seguinte: o copo é sempre meio cheio, meio vazio. E jamais tem que olhar para o copo. O foco não pode ficar na parte meio vazia. Tem que olhar para o meio cheio. E o que vocês fizeram na indústria aí, quase 30% do PIB aí, né, de turismo imobiliário, não pode ser perdido. Temporariamente, nós vamos ter uma retração, mas não pode perder o foco. Se perder o foco, né, aí nós vamos ter problema. E o foco é na busca de capital. O risco existe hoje, como lá atrás na nossa conferência aí o colega José Cardoso colocou, né? Nós somos atrativos em relação ao investimento de demais ativos, né? Da bolsa, os ativos mobiliários. Eu acho que uma ação agora, tipo essa de vem investir aqui nesses empreendimentos por causa disso, né? E o que é importante, tem que agilizar esse problema todo de licenciamento, desonerar a obra com todos esses impostos, tem que repensar isso. E, em vez de pedir, estuda, apresenta proposta, entendeu? Busca na Assembleia da República parceiros para apresentar propostas concretas para isso. Porque não está na cabeça do burocrata, ele não é um empreendedor, ele olha a coisa muito quadrada, entendeu? Tem que ter não tem que esperar o governo ver o que o governo vai fazer. Apresenta, elabora propostas, apresenta e esse eu acho que é o grande trabalho colaborativo que tem que fazer dentro da indústria, né? E não deixa de incluir nos empreendimentos, não deixa de incluir dentro dos empreendimentos o sistema de saúde. Tem que estar... Qual o problema do Algarve, por exemplo? É que é sazonal, né? Quando eu estava aí, e não tinha recursos de saúde na época que todo mundo, Lisboa mudava para o Algarve e não tinha o mesmo nível de atendimento, né? Então, isso é importante estar considerado dentro dos empreendimentos, aí, dentro das várias regiões. Essa é a minha contribuição. Aí. Muito bem. Termino, agora, agradecendo, vou passar a palavra ao... Diga. Só estava aqui um comentário interessante relativamente a uma coisa que o Mauro disse. Então, força, Zé. Justamente sobre a questão da sociedade civil intervir junto do governo. Eu acho que, se não me engano, por volta de final de maio,
vai justamente, através da APPI, haver um conjunto de iniciativas que eu acho muito interessantes, que é justamente isso, é explicar e propor medidas concretas com base em estudos, justamente na defesa deste setor que é tão importante e que tanta ligação também tem ao turismo, que realmente os dois juntos. Aliás, a última estatística que eu vi já se indicava que o turismo estava em 19%, portanto estamos a falar de 34% do PIB, que é basicamente 1/3 do PIB. Mas enfim, justamente isso que vai acontecer Exatamente. já este mês e com uma iniciativa muito bem feita. Muito bem. Muito bem, agradeço imenso, acho que foi uma conversa fantástica que tivemos todos. Eu passo a palavra ao Afonso dizendo que a melhor maneira de prevermos o futuro é sermos nós a criá-lo. Eu acho que foi um pouco disso que fizemos aqui hoje e muito obrigado a todos. A todos que nos ouviram, com imensa paciência, foi um prazer enorme estar aqui e aos nossos ilustres convidados. Afonso. Obrigado, Diogo. Enfim, só para fechar, eu para já, em primeiro lugar, obviamente, agradecer empenhadamente o vosso contributo e a vossa, enfim, disponibilidade e simpatia para estarem aqui a partilhar esta experiência de quem está dentro da indústria, quem está dentro da indústria há muito tempo, quem tem intervenção, digamos, diária nisto, que enriquece, obviamente, o debate. Eu não resisto, eu tive para fazer várias perguntas, eu fico sempre cheio de vontade de fazer perguntas, não resisto a fazer 2 ou 3 pontos, digamos, finais muito simples. Primeiro, eu creio que podemos tirar, digamos, ou ter todos presente que isto de uma forma ou de outra, em maior ou menor medida, há de alterar hábitos, não é? Desde hábitos de relação dos colaboradores com as empresas, desde a forma como relacionamos, até para encomendarmos neste momento carne pela internet e tudo, pelos vistos. Portanto, até estas coisas, digamos, vamos passar a fazer com outra ligeireza. Isto vai afetar também aquilo que provavelmente é a configuração do espaço como o concebemos e provavelmente daquilo que é a fração habitacional de que tiramos partido hoje como forma também de incluir trabalho. E até na localização, como o Bruno disse há bocadinho, de coisas, digamos, mais fora do sítio onde estão, por serem possível mais estas coisas. Segundo aspecto, do que retive da vossa intervenção, tínhamos todos claro que há segmentos diferentes no nosso mercado, com impactos diferentes desta crise. Portanto, há segmentos que estão muito mais imunes pelos públicos a que estão direcionados, por serem mais internacionais, por terem maior poder de compra. Portanto, quando falamos de médias e quando falamos de movimentos tendenciais, de descidas de preço, etc., as médias são elementos extremamente falaciosos. Não é? Aquela coisa, se tiver a cabeça num bloco de gelo e os pés num forno, a temperatura do meu corpo, a média do meu corpo é amena, não é? Mas isso não quer dizer rigorosamente nada. E, portanto, é preciso termos isso, e eu acho que isto, creio que ficou aqui presente, em particular para o segmento representado aqui por José Cardoso Botelho e pelo Bruno Martins. Para os outros sinais usados, etc., é natural que isto tenha, digamos, outros impactos. Terceiro aspecto que gostava de procurar, digamos, salientar, é dizer, Portugal apareceu no mapa, eu creio que estamos todos, há uns anos para cá, Portugal está no mapa com uma reputação internacional completamente diferente, quer como destino turístico, económico, de eventos culturais, etc. Recuperou reputação além disso, muito como resultado do que foi feito em Portugal, enfim, por maus motivos, nos últimos anos, não é? Do ponto de vista financeiro isso é bom para nós, porque hoje, para já este problema não é só nosso, que é uma vantagem. Na Troika era só nosso e, portanto, ninguém nos emprestava dinheiro. Hoje temos uma capacidade, temos pares, como a Itália, por exemplo, que têm 210% de dívida pública em relação ao PIB e, portanto, vão à frente do pelotão. Nós só temos módicos 135 ou coisa que o valha. Portanto, em princípio, dificuldades de financiamento não existirão, vamos ver, não é? Digamos, até ao final do ano parece que estava previsto. E, em segundo lugar, como dizia, creio que o José Cardoso Botelho há bocado, nós hoje estamos vistos de uma forma completamente diferente. O que significa que estamos, já agora, em relação aos 7,7% que o Mauro apresentava há bocado, a previsão para Portugal é 6,5%, se não me engano, ou 6,8%. Portanto, até está abaixo de impacto no PIB, quero dizer. Até abaixo daquilo da média europeia. E com estes 3 ingredientes, mensagem de positivismo realista, ou seja, copo meio cheio, meio vazio, digamos, como dizia o Mauro. Eu creio que foi o Bruno também que referiu isso, porque, a ver, acho que foi o Bruno que falou, há uma luz ao fundo do túnel, não é um comboio. Sim, no princípio. Não é um comboio, é uma luz ao fundo do túnel e ela existe e creio que o movimento de recuperação não será provavelmente mais favorável, isto é uma crise económica diferente das outras, e creio que aquilo que é preciso e isto também terá efeitos positivos como os que vimos agora, de
enriquecimento do caldo qualitativo também do mercado da mediação imobiliária, porque há atores que vão sair, portanto nós levamos aqui, quer dizer, com o vento pelas costas, se calhar é mais fácil angariar fora de preço, ter uma representação profissional, menos profissional para a superionagem, etc. E, portanto, isto traz-nos a todos um nível de exigência superior. Uma coisa que eu tenho dito aqui, enfim, a nossa gente já conhece, eu vou usar outra vez, é uma figura um bocadinho grotesca, mas em tempo de vacas magras, as vacas também comem. São só os melhores fornecedores de ração que lhes dão de comer, não é? E, portanto, eu acho que é basicamente disto que vamos ter e vai haver aqui alguma depuração. E nesta perspectiva de colaboração, promotores imobiliários e com mediação, depois naturalmente serão aqueles que estão disponíveis para fazê-lo e capacitados para fazê-lo que vão conseguir fazê-lo. Eu creio que também temos outro motivo para estar a dizer, é que a necessidade aguça o engenho. E em relação a algumas das coisas que tivemos aqui a falar, da burocracia enorme, eu estou com o José Cardoso Botelho, quer dizer, é absolutamente anedótico, é quase anedótico, digamos, é quase pecaminoso, haver 6 anos para a aprovação de um projeto, e há mais longos, e portanto isto o capital custa, não é? O dinheiro custa dinheiro, e portanto estar empatado. E felizmente nós temos visto algumas iniciativas agora a reboque do que foi este efeito, de simplificação de coisas pequeninas, etc., mas que são, apesar de tudo, exemplificativas de que as coisas vêm quando é necessário que vêm. Desde coisas publicadas pelo INPIC, como a ordem de solicitadores e notários, etc., para a virtualização de determinados fluxos e por aí fora. Eu não queria estender mais, queria só dizer-vos, acho que para mim foi extremamente rico, muito obrigado pelo vosso contributo, pelo que eu aprendi com ele. Espero que tenha sido útil para todos, que tenham dado o vosso tempo por bem emprego e volto a agradecer imenso ao José Cardoso Botelho, ao Bruno Martins e ao Mauro a vossa presença, disponibilidade e simpatia. No WhatsApp, mas de qualquer maneira eu faço o outro envio, é quinta-feira. Na próxima terça-feira, já agora há uma coisa muito mais muito mais simplória, digamos assim. Vamos falar sobre estratégias de preço, é uma das táticas do livro do Gary Keller, do Shift, a mercados de mudança. E o capítulo é estratégias de preço, é a tática 7, é à mesma hora, às 3 horas, portanto são todos muito bem-vindos naturalmente. Está bem? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Deus a todos.